Eli Correia. Que saudade de você. Que saudade de você. Interior do estado de São Paulo, 4 de junho de 1931. Chegou ao mundo Geni Pereira de Souza, Vó Geni, como carinhosamente a chamávamos. Nasceu na roça, em uma fazenda. Se tornou órfã. Foi separada de seus irmãos. Fazia de tudo: costurar, cuidar da casa, cozinhar e ajudar no trato dos animais. Numa fazenda de Barretos, ela conheceu um dos peões que lá trabalhavam, o José de Souza, mineiro da cidade de Mariana, o vô Zé. Se apaixonaram e 1 ano depois estavam se casando. Juntos foram trabalhar em outra fazenda na cidade de Guará. Depois se mudaram para uma outra fazenda na região de Capivari, território de Ituverava. Nesse lugar, meu avô continuava trabalhando com gado e minha avó nos serviços domésticos. Foi grande a alegria que eles tiveram quando nasceu Silvia. Quando nasceu o primeiro filho do casal. 6 anos depois, nascia Carmen. E após 2 anos do nascimento da Carmen, o primeiro e único filho homem, Donizete. Depois dele, do Donizete, ainda vieram minha mãe, Rita, e a caçula, Ana. Quando a caçula tinha apenas 1 ano, meu avô adoeceu. Descobriu-se que ele tinha doença de Chagas, aquela doença transmitida pelo mosquito barbeiro. E então, com apenas 41 anos, vitimado pela doença de Chagas, 41 anos, meu avô veio a falecer. Ficou para minha avó a responsabilidade de criar sozinha 5 crianças. Minha avó tinha então 31 anos, 31 anos apenas, quando isso tudo aconteceu. Ficar viúva e 5 crianças para criar. Mesmo sendo tão jovem, 31 anos, nunca teve outro companheiro. Em razão dos filhos estarem chegando em idade escolar, meus avós tinham já planejado uma mudança para a cidade. Meu avô, inclusive, havia comprado um terreno e estava construindo uma casa, simples, humilde, mas estava construindo, quando então ele morreu. Minha avó tocou a obra para frente e no ano seguinte ela mudou com todos os filhos para sua casa. Casa nova, simples, mas era dela. Colocou os filhos maiores na escola, conseguiu um emprego no conhecido Hotel Caiçara de Ituverava. No Hotel Caiçara, tão conhecido em Ituverava, tão conhecido na região, ela era lavadeira, lavava as roupas, como lençóis, roupas de cama, e lavava tudo à mão. Não existia o luxo de uma máquina de lavar. Era apenas água, sabão e as mãos fortes da minha avó. Os filhos menores, ela levava junto com ela para o trabalho. Quando sobrava tempo, ela ainda cozinhava para fora. Mais tarde, ela viria a ficar famosa na cidade como uma cozinheira reconhecida pela boa comida que sabia fazer. Mais tarde, ela ficaria famosa em Ituverava. Minha avó trabalhou nesse hotel
por mais de 15, 20 anos. Quando então o hotel foi fechado, ele fechou. E ela então passou a só cozinhar. Ela que já tinha, assim, nos momentos de folga, esse trabalho, vamos dizer, extra de cozinhar. Então aí ela assumiu realmente a sua condição de cozinheira. E com isso, clubes como o Rotary, como o Lions e a maçonaria contratavam vovó quando iam oferecer grandes jantares, grandes festas. Vovó era a cozinheira. Era a que sabia fazer as melhores comidas. Quando as pessoas iam comemorar um aniversário, iam fazer um casamento, já encomendavam os pratos da minha avó. Ela ganhou a fama de melhor cozinheira da cidade, de melhor cozinheira de toda a região de Ituverava. Colocou os filhos para estudar e ao mesmo tempo fazia questão que todos continuassem estudando. Além dos 5 filhos, vó Geni cuidou por uns tempos de 3 filhos de uma de suas irmãs. Essa irmã, com problema de alcoolismo, perdeu a guarda das crianças. E foi vovó que acolheu esses 3 sobrinhos. E também mais um sobrinho que vivia em um orfanato, que quando ele completou 18 anos, não tinha para onde ir, vovó acolheu também esse sobrinho. Vovó também acolheu Teresa, que era uma prima de seu falecido esposo e que viera de Minas. Ela também recebeu em sua casa. Para todos, minha avó foi uma mãe. Se preocupava com todos, educação, se preocupava com o futuro. O tempo passou. Cada um foi tomando o caminho da sua vida. Em Ituverava, ficaram morando meu tio Donizete, o único filho homem de minha avó, e tia Ana, que era a caçula dos filhos. Minha mãe veio morar em São Paulo, onde se casou e teve 3 filhos. Logo que eu nasci, eu tive um grande problema nas vistas e tinha de ser operado. Minha avó, que era muito religiosa e devota de Nossa Senhora Aparecida, pediu ao meu pai que a levasse ao santuário de Aparecida, em Aparecida do Norte, porque ela ia fazer uma promessa à Nossa Senhora, ela ia fazer um pedido à Nossa Senhora, e diante dos pés da padroeira, ela iria prometer: minha Nossa Senhora Aparecida, se os olhos do meu neto ficarem bons, pode parecer pequeno, pode parecer até bobagem, mas eu prometo parar de tomar Coca-Cola, que tanto eu gosto. Minha Nossa Senhora Aparecida, talvez seja a coisa que eu mais gosto, é tomar Coca-Cola, mas se os olhos do meu neto ficarem bons, padroeira do Brasil, eu prometo parar de tomar Coca-Cola, que tanto eu gosto. Pode parecer pouco, mas imagine uma pessoa acostumada a vida inteira com uma coisa e fazer aquilo com prazer e prometer que vai deixar, que vai largar. Promessa feita. E graças a Deus, Nossa Senhora atendeu o pedido da minha avó e minha vista ficou perfeita. A minha vista foi recuperada. Hoje eu tenho as vistas perfeitas. E como pagamento da promessa, minha avó nunca mais tomou Coca-Cola. E depois disso, viajamos com ela para Aparecida para agradecer. Mesmo morando em Ituverava, a 450 quilômetros de São Paulo, vó Geni ajudou na criação dos seus netos. Em qualquer emergência, era só ligar para ela que ela vinha.
fazia questão de vir nos aniversários, fazia questão também de ela própria fazer os doces, os salgados, pé de moleque, bolo, brigadeiros, salgadinhos e tantas gostosuras. Viajávamos para Ituverava pelo menos uma vez por ano, no Natal. Que alegria era estar na casa de vó Geni. Me lembro que nessas viagens de Natal, a cada 15 minutos tocava a campainha. Eram pessoas que vinham fazer pedidos para a ceia. Eram pessoas que vinham buscar as encomendas. A minha avó, além de 3 fogões, os 3 fogões trabalhando ao mesmo tempo, ainda tinha um forno a lenha. E todos funcionando a todo vapor. Os 3 fogões a gás e o fogão a lenha, olha, para dar conta dos pedidos, Fazia tudo, atendendo todos esses clientes, essas pessoas que faziam os pedidos a ela para a ceia do Natal, mas sem esquecer de nós, filhos e netos. Era biscoito de sequilho, fazia pamonha, fazia questão, sabe, de fazer docinhos de chocolate. Quer dizer, ela atendia todo mundo, mas sem esquecer das visitas, os filhos, os netos. Fazia questão de, na noite de Natal, na ceia, estender uma toalha bem bonita e colocava sobre a mesa também uma louça bem elegante. Sabe, uma louça que ela usava só nessas ocasiões. Como vovó gostava de fazer as pessoas se sentirem bem e felizes. Depois da comida, tinha a troca de presentes. Era uma festa. O Natal sempre era uma festa na casa de vó Geni. Na casa de vó Geni, nós podíamos brincar nas ruas livremente, andar de bicicleta, soltar bombinhas. Eu lembro que assistia junto com ela uma novela chamada Maria do Bairro, que era estrelada por uma atriz, que eu não sei se de qual país, mas é uma atriz chamada Thalia. E vovó se assustava com as maldades que aconteciam na novela e eu dizia: vó, é tudo de mentirinha. Ô vó, é tudo de novela, é tudo de mentirinha. Mas ela não gostava quando aconteciam as maldades nessa novela Maria do Bairro. Conferíamos todos os números da telecena do Silvio Santos. Na hora da telecena, ela ficava conferindo todos os números e disputávamos quem iria dormir com ela em sua cama de casal. Passávamos cremes nos pés dela e vó Geni gostava. Ah, meus filhos, ah, meus netos, que gostoso. A gente pegava aquele creme e passava nos pés dela assim, fazendo uma espécie de massagem. Me lembro de uma história engraçada quando eu e minha irmã fomos passar uns dias nas férias de julho com ela. Estávamos brincando na rua e minha irmã caiu num buraco quebrando a perna. E os meus pais iam chegar na casa dela, iam lá pro interior na outra semana. Minha avó fez minha irmã engolir o choro e dizer pelo telefone que tudo estava bem. No fim das contas, deu tempo de vovó levá-la no pronto-socorro, colocou o gesso, tirou o gesso até os nossos pais chegarem. Eles só vieram a saber da história bem depois, quando ela contou. Porque se dissesse naquele dia, o pai e a mãe iam ficar desesperados. Ela falou: não, tá tudo bem, engole o choro e fala que tá tudo bem. Correu lá pro pronto-socorro, aí colocou gesso, deu tempo de resolver o problema. Quando os nossos pais chegaram, já tinha tirado o gesso, estava tudo bom. Só mais tarde, tempos depois, que ela contou. Uma outra história curiosa foi quando minha avó me chamou no quarto e me perguntou o que eu queria ganhar, uma cama nova ou um guarda-roupa. Eu achei que era brincadeira. Avó, não, me diga, você quer ganhar uma cama nova ou um guarda-roupa? Eu prefiro uma cama. Um mês depois, eis que estava chegando por uma transportadora uma cama novinha que ela havia me mandado. Na verdade, uma bicama. E as camas do interior são diferentes, são feitas em mogno, quase artesanais. E essa cama que ela me deu, até hoje está comigo.
Eu durmo até hoje nesta cama e todas as vezes que me deito nesta cama, eu lembro de minha querida avó Geni. Quando estávamos no Natal em 97, algo estranho aconteceu. Além de todas as pessoas da família que vinham normalmente no Natal todos os anos, de repente, nesse Natal de 97, vieram também os parentes do meu falecido avô de Minas. Vieram todos, primos, sobrinhos, irmãos. Olha, a minha avó até comentou, mas que estranho ter vindo toda essa gente. Claro, eu tô feliz, mas parece até uma despedida. Será que eu vou morrer? Ah, vó, que isso, vó? Tira essa... Que isso? Fala essas coisas. Não, mas nunca vieram. Porque realmente só íamos nós, que éramos por parte de vovó. Por parte do vovô nunca tinha ninguém, mas nesse Natal de 97 veio todo mundo. Ela até falou, mas que estranho. Vim toda essa gente, será que é uma despedida? Será que eu vou morrer? Passou o Natal, passou o Ano Novo. E no mês de janeiro, já no mês de janeiro de 98, dias depois das festas passarem, minha avó foi consultar o médico. Não disseram para ela, mas disseram para nós. Dona Geni está com câncer no intestino. Vovó precisou ir para Barretos. Se trataram no hospital lá de Barretos. Depois mandaram vovó para São Paulo. E aqui em São Paulo, uma de suas filhas, tia Carmen, trabalha no servidor público estadual. E com isso ela pôde agilizar o atendimento da minha avó. Coincidentemente, essa minha tia trabalha no servidor público estadual e pôde agilizar o atendimento e o tratamento de vovó. Em maio, vovó foi submetida a uma cirurgia, onde no final saiu com uma bolsa de colostomia. De maio a junho, vovó ficou em nossa casa e todos sofremos com a tristeza dela. Aquela mulher ativa, aquela mulher batalhadora, tinha de ficar agora em constante repouso. Não podia mais cozinhar, que era a coisa que ela mais gostava e sabia fazer. A doença impôs a ela muitas limitações, muitas restrições, e ela se sentia envergonhada ao olhar no espelho e ver aquela bolsa de colostomia ali, sabe, no seu corpo. Fazíamos companhia a ela, rezávamos juntos, cuidávamos dela. Mas vó Geni foi ficando cada vez mais triste. Depois ela voltou para sua casa em Ituverava. E numa das vezes que ligamos a ela, dissemos que estávamos com muita saudade dela e também dos quitutes que ela fazia. E quando ela vai voltar para São Paulo, quando ela voltaria para São Paulo. E com voz bem fraquinha e com voz bem baixinha, ela falou, eu não sei. Eu não sei quando eu vou voltar. Eu não sei. Sua doença só foi piorando. Sentia dores fortíssimas. Chegava a urrar de dor e começou a tomar morfina. Começou a ter alucinações e mais tarde passou a não reconhecer algumas pessoas. Em 18 de novembro, vó Geni perdeu a consciência. Sua hora estava chegando. Minha tia ligou para todos os parentes que moram em São Paulo para avisar que a mãe estava morrendo. Me lembro bem desse dia, eu tinha 10 anos. Minha mãe foi às pressas me buscar na escola dizendo que estávamos indo a Ituverava. E eu, inocente, ainda falei, oba, puxa vida, que legal. Fiquei muito contente. Eu não tinha noção do que estava para acontecer e o porquê nós estávamos indo para Ituverava. Meu pai fez a viagem de carro e fez a viagem mais rápida que pôde. Quando entramos na cidade, fomos direto para o Hospital São Jorge. Nunca vou me esquecer da cena que eu vi.
vó Geni deitada, sem consciência, de olhos fechados, como que estivesse dormindo. E soluçava. Ela soluçava. Um soluço triste, um soluço que vinha do fundo da alma, que cortava o coração da gente. Ela sem consciência, olhos fechados, como se estivesse dormindo e soluçando, um soluço triste do fundo da alma que cortava o coração da gente. Nos aproximamos, conversamos com ela, mas ela estava inconsciente, não reconhecia ninguém, mas assim mesmo nós conversamos com ela. Isso tudo foi por volta das 15 horas. Depois fomos para a casa dela, onde sempre ficávamos, só que desta vez sua casa estava muito triste. Aquela vovó alegre, contente, fazendo bolo, cozinhando. Aquela vovó feliz. Aquela vovó sempre animada. A casa estava vazia, porque vovó estava no hospital. Eram 18 horas. Lembro que estava na varanda, no alpendre, na frente da casa, quando a minha tia Silvia, a filha mais velha, entrou aos prantos gritando: ela morreu, ela morreu, ela acaba de morrer, ela acabou de morrer, ela morreu, ela morreu. Eu senti o chão se abrir à minha frente e eu caindo. Eu não resisti ao ver minha tia, a mais velha, filha da minha avó, a Silvia, entrando aos prantos e gritando que ela morreu, ela morreu, ela morreu. A tristeza do tamanho do mundo invadiu meu coração. Logo todo mundo começou então a chorar de desespero, a chorar de soluçar. Foi a minha primeira experiência com a morte, com alguém que eu tanto amava, vó Geni. Ela dizia sempre que queria ser velada em casa, mas não foi possível. A casa era pequena demais para comportar tanta gente. Precisou ser velada no salão do próprio cemitério. A notícia correu à cidade. Coroas e coroas chegando para ela. E assim, com muita tristeza, toda a família se reuniu para sepultar minha avó Geni. E este foi o dia mais triste da minha vida. Em sua lápide está escrito: vou para o Pai, mas não esquecerei aqueles que tanto amei na terra. E hoje ela repousa eternamente no cemitério municipal de Ituverava, ao lado do meu avô, com quem teve pouco tempo de convivência, mas por quem teve um amor tão grande. No Natal seguinte, foi muito triste, como todos os demais natais, celebrando sem nossa querida avó Geni. Sua casa ainda é a mesma, seu quarto e alguns dos objetos ainda estão lá guardados, mas a casa, sem a presença dela, não tem mais graça. Até a cidade de Ituverava, que sempre foi tão agradável para mim, já não é mais a mesma. Para mostrar a relevância de minha avó na cidade, ela foi homenageada por diversos órgãos da imprensa, por empresas, por pessoas. Eu destaco, por exemplo, o Lions Club, que batizou sua novíssima cozinha experimental de Cozinha Geni Pereira de Souza. O Lions Club colocou na sua novíssima cozinha, moderníssima cozinha experimental, o nome de Geni Pereira de Souza, em homenagem à minha avó, a mais famosa cozinheira que até hoje Ituverava já teve, que Ituverava já conheceu.
e também as reportagens que foram publicadas nos jornais homenageando sua ilustre moradora, Geni Pereira de Souza. Vó Geni, jamais a esqueceremos. Natal vem, Natal vai, mas nenhum Natal será mais como aquele que tínhamos com você, como aqueles que tínhamos com você. Continue ao lado de Deus e de Nossa Senhora, de quem você, vó, foi sempre devota. Você só merece estar com eles mesmo, com Deus, com Jesus, com Nossa Senhora e com todos os santos. Em nome dos meus irmãos, em nome dos seus netos, bisnetos e filhos, o próprio povo de Ituverava, eu falo numa só voz: Vó Geni, que saudade de você. Inclusive, vó, eu estou mandando uma foto em anexo a esta carta para o Eli Correia conhecer como era a senhora. Tão bonita, tão sorridente, tão feliz. Seu neto Tiago Carvalho de Souza. Vó Geni Pereira de Souza. Que saudade de você. Tiago. Oi, Eli. Boa tarde. Boa tarde. Quantos anos você tem hoje, Tiago? Hoje eu tô com 23 anos, Eli. 23 anos. E um neto agradecido a Deus por ter tido uma avó como a vó Geni, não? Sem dúvidas. Ela foi sempre muito importante nas nossas vidas e tenho muita saudade dela. Imagine que essa mulher perdeu o marido aos 31 anos e com 5 filhos para criar. Foi trabalhar no Hotel Caiçara e que nem você escreveu na carta, apenas com sabão em pedra. E ali na mão forte, ela lavava aquelas roupas do hotel. E depois que o hotel fechou, ela foi fazer aquilo que ela mais gostava de fazer, que era cozinhar. E se tornou a mais famosa, a mais conhecida cozinheira de toda Ituverava. Tanto que Ituverava rendeu uma das maiores homenagens a um de seus moradores, que foi a ela, a dona Geni. Sim, e além de tudo isso, cuidou dos filhos dela, dos 5 filhos, dos da irmã, e acolheu tantas outras pessoas que passaram na sua casa, né? Agora, as noites de Natal deviam ser muito bonitas, não? Ah, sim. Era uma grande festa, né? Ela estendia aquela toalha branca sobre a mesa, que devia ser uma toalha bem especial, colocava as suas melhores louças. Sim. Fazia aqueles doces gostosos que só ela sabia fazer. A cada 15 minutos, alguém tocando para saber se o assado está pronto, se a ceia está pronta e tal. Mas ela não esquecia dos netos e dos filhos. Não, ela sempre guardava o melhor pra gente. E a casa dela, nessa época de Natal, era sempre muito movimentado mesmo. Tiago, eu queria que você agora abrisse o seu coração e conversasse com a avó Geni, como se ela lá no céu estivesse te ouvindo agora, e tratasse ela como você sempre tratou, de vó Geni. Pode conversar com ela. Sim. Vó, olha, a gente tem muita saudade da senhora. A gente continua indo em Ituverava todos os anos. É bom voltar à cidade, mas não é a mesma coisa sem a sua companhia. Antes eu imaginava que a gente ia estar junto ainda pra você fazer a festa de 15 anos da minha irmã, pra ver as conquistas que a nossa família teve. Eu já fiz faculdade. Bom, a senhora já tem bisnetas hoje, mas infelizmente não deu tempo. Eu sinto a sua companhia sempre comigo. Sempre que eu vou na missa, sempre que eu vou deitar, eu lembro da senhora. Tenho certeza que a gente ainda vai se encontrar no plano posterior. E eu quero que a senhora continue aí no céu com Deus, com Nossa Mãe Aparecida, olhando por todos nós, olhando para toda a nossa família, para toda a população de Ituverava, que tanto te amou. Quero que a senhora descanse em paz. E, bom, possa ter um pouco mais do tempo que foi interrompido com o nosso avô, que também foi tão cedo que vocês se separaram, né?
Muito obrigado por tudo que você fez pra gente, pô. Eu tenho certeza que a gente ainda vai se encontrar. Continue sempre intercedendo por todos nós, como a senhora está hoje. E descanse em paz. Tiago, só para encerrar, o sorriso da sua avó é lindo, não? É lindo, não? O olhar, ela sorria com os lábios, mas também sorri com o olhar. É como se ela estivesse sorrindo de verdade, um sorriso que vem da alma. Quer dizer, era um tipo de pessoa que você olha assim pela foto, pelo sorriso dela, você vê que é uma pessoa de um coração, de uma alma boa, né? De uma pessoa, acima de tudo, realmente sorrindo de verdade, não é? Ah, ela era muito boa, ela ajudava ainda as pessoas pobres de Ituverava, sempre dava doce na festa de Cosme e Damião, ajudava orfanatos, instituições de caridade. A vó Geni era muito generosa. Agora, Tiago, é um orgulho para a família ver que uma pessoa como a sua avó, que trabalhava na roça, batalhou a vida sozinha, criou aí os 5 filhos, de repente tomaram uma relevância na cidade com o seu talento de cozinhar. Tanto que a cozinha do Lions Club, a novíssima e moderníssima cozinha experimental do Lions Club, recebeu o nome dela. Lá tem uma plaquinha, Cozinha Geni Pereira de Souza. Isso em homenagem a ela. Hã? Isso foi no ano 2000, essa cozinha foi inaugurada. Você vê? E com o nome da... Então você vê que a importância dela. Exatamente. Para o Rotary, para o Lions, para a maçonaria quando fazia festa, casamentos, aniversários. Quer dizer, ela se tornou uma figura de Ituverava. Uma pessoa simples, humilde, mas que com o seu talento, com o seu sorriso, com a sua simpatia, com a sua luta, acabou se tornando tão importante em Ituverava. Tanto é que quando na casa dela, ainda na parede, tem pendurado vários prêmios que ela recebeu em vida, né? Várias homenagens, de prêmios de mãe do ano, pratos que ela ganhava, louças de comemoração especial. Você reconhece essa música? Sim. Ela gostava muito, né? Ela gostava muito dessa dupla Cascatinha e Ana. E dessa música em especial. Exatamente, essa é a que ela cantava de cor sorteado. Pode ver. Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Ai, menina, meu amor, minha flor. Canta, Tiago, pode cantar, abre o coração. Ai, menina, meu amor, branca flor do cafezal. Era florada, lindo véu de branca renda, estendeu sobre a fazenda, qual um manto novicial. E de mãos dadas, fomos juntos pela estrada, toda branca e perfumada pela flor do cafezal. Meu cafezal em flor, quanta flor, meu. Que saudade de você. Então vamos juntos, Tiago. Vó Geni. Vó Geni. Que saudade de você. Que saudade de você, vó. De toda a família. Que saudade. E ele, muito obrigado por prestar essa homenagem para minha avó. Muito agradecido. E também quero agradecer a todos os familiares que ajudaram a contar essa parte da história de quando eu não era nascido para escrever essa carta. Passa-se a noite, vem o sol ardente e bruto, morre a flor e nasce o fruto no lugar de cada flor. Passa-se o tempo em que a vida é todo encanto, morre o amor e nasce o pranto, fruto amargo de uma dor. Meu cafezal em flor. 3 fogões e ainda um forno a lenha, trabalhando a todo vapor, os 3 fogões e o forno a lenha. Você imagina, essa mulher era muito boa cozinheira, a ponto de se tornar uma personalidade em Ituverava. Puxa vida, ô vó Geni, um beijo pra você. Não te conheci, vó, mas olha, fiquei emocionado com a sua história. Meu amor, branca flor do cafezal. La la la. A emoção do povo.
Programa Eni Correia.